Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nós estamos confeccionando o tapete quadrado. Esse aqui, olha, é bem fácil adaptar para outros tamanhos. O meu tem 90 por 90 e eu utilizei aqui o fio Barroco Max Color número 6 da Círculo, cor 2930. Na descrição do vídeo tem a lista completa de materiais e também tem o link das outras partes do passo a passo. Se você já está confeccionando o seu, eu desejo uma boa aula. Fiz aqui um total então de 22 voltas no meu tapete, olha, fica desse jeito aqui. O losango que eu estou começando tem um bloquinho com 7 pontos altos, todos eles, olha, os losangos que eu estou iniciando tem bloquinho com 7 pontos altos. Os outros que já estão diminuindo tem um total de 11 pontos altos em cada um, tá? Mas eu fiz sempre do mesmo jeito, olha, após atingir a metade do losango, né, que é aquela volta que tem 19 pontos altos nele, na volta seguinte eu começo a formar então novos desenhos e diminuir aquele que a gente já estava fazendo. Partindo aqui para a próxima etapa, então, eu vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e eu vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto. No espaço de uma corrente vou fazer um ponto alto direto, não faço mais a divisão entre um losango e outro, tá? Vai ficar a volta todinha com ponto alto, só no canto do tapete que eu faço 2 pontos no canto, as 3 correntinhas para formar o canto e depois continuo na lateral seguinte. Mas aqui, olha, para você ver, eu não vou parar mais aqui no desenho desse losango que está crescendo, vou passar direto aqui com ponto alto em cima dos próximos pontos altos. Olha, eu vou passar direto, vou fazer a volta completinha, toda com ponto alto, sem fazer a divisão dos desenhos, tá? Aqui a gente abandona o desenho e já começa a fazer somente uma volta completa com ponto alto. Eu vou fazer assim, olha, direto, somente ponto alto. Sempre que chegar no espaço de uma corrente eu vou fazer somente um ponto alto, inclusive em todos os espaços que temos aqui. E aí quando chegar aqui no canto eu faço o aumento normalmente, 2 pontos altos aqui nessa lateral, faço 3 correntes e aí começo na lateral seguinte com 2 pontos altos ainda no canto. Já estou chegando aqui no canto, né? Nós estamos então aqui na volta de número 23, tá? Isso porque eu parei na 22 de fazer os losangos. E agora, olha, não fiz a divisão dos desenhos, então eu estou fazendo somente ponto alto, não temos mais esse bloquinho com uma corrente de espaço, tem o ponto alto direto, olha, passando por cima tanto do losango que está diminuindo, quanto do losango que está crescendo. Chegando aqui no canto, eu faço 2 pontos altos no espaço de 3 correntes, né, aqui no canto. Nessa volta eu ainda vou fazer esse canto aqui com 3 correntes, 1, 2, 3. Vou girar aqui o trabalho para ir para a lateral seguinte e vou começar da mesma forma. 2 pontos altos ainda no canto do trabalho. Assim fica o cantinho. E vou continuar com ponto alto em cima de ponto alto. No espaço de uma corrente somente um ponto alto. Vou seguir por toda a volta, tá? O único lugar que temos espaço com correntes são nos cantos, tá? O restante todo com ponto alto. Sempre que chegar no espaço de uma corrente, faça somente um ponto alto naquele espacinho, não faça 2. Não esqueça aí de fazer direitinho essa volta aqui, porque é importante para que as outras deem certo também, tá? Olha, aqui no espaço de uma corrente somente um ponto alto e continua com ponto alto em cima de ponto alto por toda a volta. Eu vou fazer aqui por toda a volta desse jeito e finalizar com ponto baixíssimo para a gente começar então a volta de número 24. Já estou completando aqui a volta de número 23, sempre fazendo ponto alto em cima de ponto alto, tá? Não fiz a divisão dos pontos, né? Sempre ponto alto em cima de ponto alto. No espaço de uma corrente fiz somente um ponto alto. Vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente, olha. Então tenho aqui uma volta completa agora, dessa vez somente com ponto alto e não tenho mais a divisão dos losangos, tá? Vou começar a próxima volta, volta de número 24, fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou continuar fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Aqui é super fácil, porque não temos mais os espaços de uma corrente. Somente quando chegar no canto, agora nós faremos um pouquinho diferente. Super fácil também. Vou continuar aqui fazendo então ponto alto em cima de ponto alto desse jeito aqui, até chegar no canto, tá? E aí eu mostro para você como que a gente continua lá no cantinho do tapete.
Já estou chegando aqui no canto, olha, fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Mais uma vez não tem corrente de espaço aqui dividindo os losangos, tá? Vou fazer aqui até chegar no canto. E aí temos logo à frente então a alça com 3 correntes que nós fizemos para formar o cantinho do tapete na volta anterior, né? Nesta volta agora nós não vamos mais fazer essa alça com 3 correntes. Então aqui na alça com 3 correntes vou fazer aqui um total de 5 pontos altos dentro dela, olha. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Fica arredondado e eu vou continuar agora fazendo ponto alto em cima de ponto alto na lateral seguinte, tá? Já continuo direto, somente com ponto alto. Resumindo, nesta volta então temos somente ponto alto, não temos nem corrente de espaço nem no canto, né? No canto fiz 5 pontos altos, passei direto aqui no cantinho e continuei aqui no caso aqui do meu tapete. Essa aqui é a volta de número 24, ou seja, a segunda volta após parar aqui de fazer os losangos, tá? Então, se você tiver parado aí, por exemplo, na volta de número 12, na volta 14, ela é toda com ponto alto e não tem mais o canto formado por correntes. Se você parar, por exemplo, na volta de número 27, então, na volta de número 29, também é desse jeito aqui. Então, depende muito aí do tamanho do tapete que você está fazendo, mas a forma de fazer é sempre igual. A segunda volta, após parar de fazer os losangos, você vai fazer ela toda em ponto alto e no canto você faz aí 5 pontos altos no lugar do espaço de 3 correntes. É só continuar agora por toda a volta. Já estou chegando aqui no final da volta de número 24 e vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda correntinha das duas que eu fiz para começar essa volta. Nos cantinhos do meu tapete está assim, olha, com 5 pontos altos, todos eles estão arredondados, né, com 5 pontos altos, não temos mais aquela alça com 5 correntes aqui formando o canto. Então eu vou começar agora a dividir aqui em bloquinhos para a gente avançar para a próxima fase. Independente aí da quantidade de voltas que você tiver feito, você vai dividir aí de forma que inicie com um bloquinho de pontos altos e termine também com bloquinhos de pontos altos. Não pode terminar com alça, tá? No meu tapete aqui eu já contei e conferi aqui os pontos e eu preciso começar aqui, olha, no 4º ponto de base, tá? Finalizei então aqui nas duas correntinhas. Vou seguir, olha, com ponto baixíssimo no próximo, mais uma vez, 2, finalizei no primeiro, 2, 3, no 4º ponto, ponto baixíssimo de novo. Significa que eu estou começando no 4º ponto de base, olha, no ponto que fica na direção aqui, olha, da lateral desse bloquinho com 3 pontos altos, tá? Mas quando chegar aqui no canto, você vai entender como você fazer no seu também, se você fez com uma quantidade de voltas diferente. Vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou no próximo ponto, faço ponto alto e no próximo também. Tenho aqui então um bloquinho com 3 pontos altos. Faço 3 correntes de espaço, pulo 3 pontinhos de base e faço 3 pontos altos novamente. 1, 2, 3. Novamente 3 correntes, pulo 3 pontinhos de base e mais uma vez 3 pontos altos. 1, 2, 3. Eu vou fazer assim até chegar no canto, para você ver, olha. O ideal é você sempre fazer bloquinhos com 3 pontos altos, sempre separado por 3 correntes, pulando 3 pontos de base. Mas precisa ficar certo também no canto, né? Então, quando chegar no canto, preciso ficar com bloquinhos de pontos altos, não posso chegar no canto com alça de 3 correntes, tá? Já estou quase chegando aqui no final, olha, da lateral, fazendo bloquinhos com 3 pontos altos, pulando 3 pontos de base, sempre fazendo 3 correntes, vou pular 1, 2, 3, vou começar o próximo bloquinho aqui que já fica bem na curva, olha, 1, 2, e agora, olha, o último ponto desse bloquinho eu estou fazendo no primeiro dos 5 que temos aqui dentro da alça de 3 correntes que fizemos na volta anterior, tá? Olha, eu tenho aqui então, desse jeito, terminando aqui no primeiro ponto dos 5 que nós temos aqui.
Você precisa fazer as contas aí no seu tapete, tá? A quantidade de pontos da lateral, independente da quantidade de voltas que você tiver feito, a quantidade de pontos na lateral precisa ser múltiplo de 6 mais 3. Aí significa que termina assim com um bloquinho com 3 pontos altos. Se não for múltiplo de 6 mais 3, então não dá certo. Aí você pode fazer o seguinte, você pode fazer um bloquinho com 2 pontos altos somente, ou você pode fazer uma alça com 4 correntes pulando 4 pontos de base, mas precisa chegar aqui no final com esse bloquinho com 3 pontos altos, tá? Lá no começo da volta, como a gente iniciou aqui no meio da lateral, ainda não temos esse bloquinho, mas quando eu completar a volta, aqui no canto vai ficar do mesmo jeitinho. Um bloquinho começando aqui, olha, no último ponto do 5, né, quando fizer o contorno aqui, começa aqui, olha, no ponto que está dentro do cantinho e faço um bloquinho completando aqui 3 pontos altos. Precisa ficar desse jeito, para iniciar aqui a lateral com um bloquinho de 3 pontos altos e finalizar a lateral também. Quer ver? Olha, eu vou começar agora a próxima lateral. Vou fazer aqui 7 correntes, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou pular aqui 3 pontos de base. 1, 2, 3, para fazer aqui o contorno. E vou no próximo, que é o último aqui, olha, dos 5 que nós temos dentro do cantinho. E vou fazer ponto alto. E vou continuar aqui para completar um bloquinho com 3 pontos altos. Ou seja, no início da lateral seguinte, já tenho aqui um bloquinho então com 3 pontos altos. E lá no final dessa lateral vai terminar assim também, com 3 pontos altos, fazendo um ponto passando aqui para dentro do cantinho, tá? Aqui eu vou só continuar agora fazendo, olha, 3 correntes, pulo 3 pontinhos de base e faço 3 pontos altos. Então, independente aí da quantidade de voltas que você fizer no seu tapete, você só precisa observar isso aqui, tá? Para poder fazer essa adaptação desse acabamento para esse tapete. Veja que eu pulei 3 pontos aqui no meio e fiz os bloquinhos, um encerrando uma lateral e mais 3 bloquinhos iniciando a lateral seguinte. Eu vou continuar assim agora por toda a volta. Dá certinho aqui na volta de número 25, eu estou fazendo a volta 25, tá? Se você fez tudo correto nas voltas anteriores, dá certinho. Se você fez uma quantidade de voltas diferente e tem uma quantidade de pontos diferente, você diz para mim nos comentários quantos pontos tem até chegar aqui, sem contar esses 5 que nós temos aqui dentro do canto, tá? Só até aqui, olha, você conta quantos pontos tem aqui na volta de número, na volta anterior a essa que você fez arredondado no canto. Quantos pontos tem em cada uma das laterais? Deixa aí nos comentários que eu ajudo você a dividir e chegar nesse mesmo resultado aqui para fazer o acabamento desse tapete. Eu vou continuar fazendo o meu aqui e mostro para você como começar a próxima volta. Já estou chegando aqui no final dessa volta, olha, sempre fazendo bloquinhos com 3 pontos altos, 3 correntes de espaço, somente quando chega no canto, faço 7 correntes e pulo 3 pontos altos, tá? Aqui para finalizar faço uma alça com 3 correntes, vou pular 3 pontos de base, que são aqueles que nós fizemos os pontos baixíssimos, vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda correntinha das duas que formam o primeiro ponto alto. Dá certinho, olha, tenho aqui um espaço com 3 correntes, tá? Nos cantos todos ficam assim, olha, sempre pulando 3 pontos altos mais alça com 7 correntes, tá? Como eu disse, se você não conseguir fazer essa divisão para que fique exatamente assim, começando e terminando a lateral com um bloquinho de 3 pontos altos, você vai contar a carreira anterior a essa que nós fizemos aqui com 5 pontos altos aqui dentro, ou seja, você vai contar aqui essa carreira aqui, tá? Você conta uma lateral todinha, quantos pontos tem aqui nesta carreira aqui, ou seja, a carreira anterior aqui foi feita com o canto arredondado. Você conta todos esses pontos e me diz nos comentários desse vídeo dizendo, olha, tem um total de tantos pontos na lateral do meu tapete. E aí eu já vou saber que é exatamente essa carreira aqui, a anterior a essa arredondada, e vou fazer as contas para você e dizer exatamente como você tem que fazer, tá bom? Eu aguardo o seu comentário caso você não consiga fazer essa divisão de pontos. Eu vou continuar agora com o acabamento, porque agora está super fácil, meu tapete já está todo dividido com bloquinhos de 3 pontos altos e alças com 3 correntes. Nos cantos temos alças com 7 correntes.
E é super fácil. Vou seguir aqui com ponto baixíssimo em cima desses pontos altos aqui desse bloquinho onde nós finalizamos. E vou fazer um ponto baixíssimo também na primeira correntinha das 3 que formam aqui, olha, a primeira alça, tá? De 3 correntes. Só para que o meu ponto fique bem centralizado. Em seguida vou fazer um ponto baixo dentro da alça, abraçando assim, e faço 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Agora vou fazer mais 2 pontos altos aqui, para fazer um bloquinho com 3 pontos altos dentro dessa alça, com 3 correntes. Vou fazer 2 correntes de espaço, novamente 3 pontos altos na mesma alça. Assim eu fico com um leque formado por 6 pontos altos, na verdade dividido por 2 correntes, tá? Sempre no mesmo espaço, ou seja, na alça de 3 correntes. Ficou assim, olha. Fiz ponto baixo, 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e mais 2 pontos altos. Em seguida fiz 2 correntes e novamente 3 pontos altos no mesmo lugar. Sem fazer corrente de espaço, eu vou para a próxima alça de 3 correntes. Enrolo o fio na agulha, vou dentro da alça e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas de espaço, novamente 3 pontos altos aqui no mesmo lugar, ou seja, no mesmo espaço. 1, 2, 3. Ficou assim, ó. Viu como é fácil? Na alça de 3 correntes, eu vou fazer sempre esse leque aqui com 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Para passar de um leque para o outro, ou seja, para ir para a alça seguinte, não faço nenhuma corrente, então, após o último ponto alto, só enrolo o fio na agulha e já vou para a alça seguinte trabalhar novamente 3 pontos altos. Faço 2 correntes e novamente 3 pontos altos no mesmo lugar. Todas as alças com 3 correntes farei exatamente assim. Só temos alça com mais de 3 correntes, como é o caso no cantinho, temos alça com 7 correntes. Lá nós faremos um pouquinho diferente, mas é super fácil também. Eu vou continuar trabalhando assim, esses leques aqui até chegar aqui no canto. Quando chegar na alça com 7 correntes, eu vou mostrar aqui para você como que a gente vai continuar aqui nesse trabalho. Já estou chegando aqui no cantinho do tapete, olha. Eu vim fazendo aqui então os leques com 3 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos em todas as alças de 3 correntes, tá? Porque vai ser assim por toda a volta. Tenho logo à frente a alça do canto, que temos nela 7 correntes. Então eu vou fazer aqui 3 pontos altos, 1, 2, 3, faço 2 correntes de espaço, tenho então um bloquinho com 3 pontos altos. Vou fazer novamente 3 pontos altos, 1, 2, 3. Ficou parecido, né, com esse ponto aqui que nós fizemos na alça de 3 correntes. Mas vamos continuar. 2 correntes novamente e mais 3 pontos altos aqui no mesmo lugar, na mesma alça. 1, 2, 3. Tenho aqui, olha, 3 bloquinhos com 3 pontos altos cada um, separado por essa alcinha com 2 correntes. Mas é exatamente igual esses outros pontos aqui. Se eu tampar aqui o último bloquinho, eu tenho um leque, e se eu tampar o primeiro bloquinho, eu tenho um leque também. Então é essa a intenção, tá? Para que façamos aqui 2 leques, mais um lado de um dele aqui, olha, um bloquinho de um desses leques, fique formando aqui tanto um como o outro, tá? Agora tenho logo à frente a alça com 3 correntes, agora ficou fácil, não precisa mais quebrar a cabeça, porque eu sei que nas alças com 3 correntes eu vou seguir repetindo leque com 3 pontos altos, 2 correntes de espaço e novamente 3 pontos altos. E você viu que quando eu saí do cantinho, né, após o último bloquinho com 3 pontos altos, eu também não fiz corrente de espaço, né, olha. Após os 3 pontos altos aqui, não fiz corrente de espaço, segui para o leque seguinte. Exatamente igual aqui. Terminei o último leque, não fiz corrente,
seguir para o cantinho do tapete. Eu vou seguir repetindo assim por toda a volta. Agora, olha, nas laterais temos alças com 3 correntes, nós faremos exatamente assim, esses leques aqui. E nos cantos faremos esses bloquinhos com 3 pontos altos, separados por 2 correntes de espaço. Só seguir repetindo agora por toda a volta. Já estou chegando aqui no final da volta, olha, e vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda correntinha das 2 que eu fiz ali para começar essa volta, olha, que forma ali o primeiro ponto alto do primeiro leque que nós fizemos aqui na lateral. Então eu tenho todas as laterais do tapete assim, com esses leques com 3 pontos altos. Nos cantos estão com 3 bloquinhos com 3 pontos altos, cada um separado por 2 correntes. Todos os cantos estão exatamente iguais, tá? Desse jeitinho aqui. Vou começar aqui a próxima volta, então vou fazer ponto baixíssimo em cima desses 2 pontos altos aqui do leque, olha, do primeiro leque que nós fizemos na volta anterior. Em seguida, vou fazer ponto baixo dentro do espaço de 2 correntes, já dentro do leque. E vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou completar aqui um leque novamente. Vou fazer mais 2 pontos altos, tudo dentro desse espaço de 2 correntes aqui desse leque, viu? Olha, tudo aqui dentro. 2 correntes de espaço, para formar aqui uma alcinha no meio. E mais 3 pontos altos, tá? Aqui, olha, o primeiro tem 2 correntes formando um ponto e mais 2 pontos altos. 2 correntes de espaço e mais 3 pontos altos. Aqui na lateral continua igual, não muda nada. Para passar de um leque para o outro, eu só enrolo o fio na agulha, não faço corrente de espaço, vou trabalhar dentro do leque seguinte. Vou fazer 3 pontos altos. 1. Aqui, olha, se deixar essa laçada muito alongada aqui na agulha, esse leque vai ficar muito separado, tá? Então, por isso que eu desmanchei e ajustei ali a laçada novamente. 3 pontos altos, 2 correntes e novamente 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou seguir fazendo assim até chegar no canto. No cantinho do tapete é diferente, né? Olha, mas nós temos aqui também alças com 2 correntes, exatamente as que nós temos aqui dentro desses leques, tá? Eu vou fazer até chegar lá no canto e aí eu mostro para você como fazer lá no canto também. Já estou chegando aqui no cantinho do tapete, olha, tenho logo à frente então esses 3 bloquinhos, né, que nós fizemos aqui no canto na volta anterior. Sem fazer corrente de espaço, olha, só enrolo o fio na agulha, vou no primeiro espaço e faço 3 pontos altos, 1, 2, 3, faço 2 correntes e novamente 3 pontos altos no mesmo lugar. Ou seja, aqui não mudou nada, fiz aqui então um leque, olha, com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no primeiro espaço de 2 correntes que nós temos aqui no canto, tá? Tenho logo à frente os 2 bloquinhos seguintes, né, que completa esse canto que nós fizemos na volta anterior. Só que antes eu vou fazer aqui 7 correntes, olha, para formar aqui o canto do tapete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Assim eu fico com uma alça de 7 correntes, exatamente como nós fizemos aqui, olha, nessa volta, tá? E aí vou fazer aqui no próximo leque, olha, enrolo o fio na agulha, no próximo espaço de 2 correntes eu vou fazer 3 pontos altos, 1, 2, 3, 2 correntes de espaço e novamente 3 pontos altos no mesmo lugar para completar um leque aqui também no segundo espaço de 2 correntes que nós temos no canto na volta anterior, desse jeito. E aí no canto, olha, eu tenho novamente uma alça com 7 correntes. Assim eu tenho aqui a preparação, porque aí na próxima volta eu vou fazer aqui no canto, na alça de 7 correntes, o que eu fiz aqui, olha, esses 3 bloquinhos com 3 pontos altos cada um, separado por 2 correntes. Isso eu vou fazer na próxima volta, ou seja, a próxima volta vai ser uma repetição dessa volta aqui, olha, que nós fizemos, tá? Enquanto isso, na lateral do tapete vai ser sempre igual, sem enrolar, sem fazer corrente de espaço, olha, depois de fazer o próximo leque aqui, o último leque, eu vou para o próximo e faço 3 pontos altos dentro do próximo leque, ou seja, leque dentro de leque. Isso por toda a volta, tá? E as voltas seguintes também. A única coisa que muda vai ser sempre no canto
Em uma volta nós estamos fazendo 7 correntes de espaço para formar essa alça, né? E na volta seguinte a gente faz os 3 bloquinhos com 3 pontos altos, e aí depois a gente já transforma de novo os espaços em leque, fazendo essa alça com 7 correntes. Assim eu vou aumentando aqui também o tamanho do tapete e mantendo aqui esse canto aqui dele para não ficar repuxando. Aqui eu vou continuar normalmente por toda a volta, vou completar essa volta sempre do mesmo jeito. Quando chegar nos cantos eu repito tudo que eu fiz nesse canto aí, tá? Sempre do mesmo jeitinho. Faço um leque no primeiro espaço, faço 7 correntes, vou para o próximo espaço, faço o leque novamente e sigo com o leque dentro de leque por toda a volta. Já estou chegando aqui no final da volta, essa aqui que é a volta de número 27 aqui no tapete, fazendo aqui o último leque, formado por 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, e vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda correntinha das duas que eu fiz para começar essa volta, olha. E aí eu tenho aqui mais uma volta pronta no meu tapete. Aqui no canto, olha, eu tenho essa alça com 7 correntes. Aqui no meio do tapete, na lateral, vou começar do mesmo jeito, tá? Volta de número 28, vou começar igual a volta anterior, fazendo ponto baixíssimo aqui em cima dos pontos altos. Faço ponto baixo dentro do leque e faço 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Em seguida, vou completar aqui esse leque fazendo mais 2 pontos altos, 2 correntes de espaço e 3 pontos altos aqui no mesmo lugar, olha. 1, 2, 3. Ou seja, continuo fazendo aqui leque dentro de leque, tá? Para passar de um leque para o outro não tem corrente de espaço, só fazer 3 pontos altos já no leque seguinte, olha, para formar o próximo leque, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos dentro do mesmo lugar, olha, na mesma alça de 2 correntes que fica dentro do leque que nós fizemos na volta anterior. Tenho assim, então, olha, leque dentro de leque, vou seguir trabalhando assim até chegar no canto. Quando chegar no canto, eu vou repetir o que nós fizemos na penúltima volta, olha, que são esses bloquinhos com 3 pontos altos, separado por corrente, por 2 correntes de espaço, tá? Eu vou seguir fazendo aqui leque dentro de leque até chegar ali no canto e mostro para você como contornar por lá. Já estou chegando aqui no canto e eu tenho aqui, olha, logo à frente a alça com 7 correntes formando aqui o canto do trabalho. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos, 1, 2, 3, 2 correntes de espaço, novamente 3 pontos altos. É exatamente igual ao que nós fizemos na penúltima volta, tá? Sempre que tiver alça com 7 correntes, nós vamos fazer desse jeito aqui, olha. Já tenho 2 bloquinhos com 3 pontos altos, novamente 2 correntes, e o terceiro bloquinho com 3 pontos altos na mesma alça, formando aqui o canto do tapete. Já estou repetindo, então, a penúltima volta. Quando terminar aqui o terceiro bloquinho com 3 pontos altos, olha, no canto, sem fazer corrente de espaço, eu vou para o leque seguinte e vou fazer 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, ou seja, leque dentro de leque, e vou seguir trabalhando toda a lateral seguinte. Agora, então, você pode seguir repetindo quantas voltas você desejar, vai ser sempre assim, 2 voltas repetindo, eu estou repetindo a penúltima. Na próxima volta vai ser igual à última, né? Olha, tenho aqui então, no canto do tapete, 3 bloquinhos com 3 pontos altos cada um, separado por 2 correntes. Na próxima volta, eu vou fazer isso aqui, olha, um leque no espaço aqui entre o primeiro e o segundo bloquinho, 7 correntes de espaço e um leque novamente no espaço entre o segundo e o terceiro bloquinho. Ou seja, na penúltima volta eu tenho esses 3 bloquinhos aqui que nós temos nessa volta. E na próxima volta eu vou fazer leque e alça novamente. E assim eu vou seguir repetindo aqui quantas voltas eu desejar. Para fazer o acabamento, nós precisamos finalizar essa volta aqui de uma maneira diferente, então eu vou fazer aqui o meu tapete, mas sempre repetindo essas 2 últimas voltas aqui, né? Aqui, inclusive, eu já estou repetindo essa penúltima, e depois a última, depois novamente a penúltima, depois a última. Sigo repetindo assim até atingir aqui o tamanho que eu preciso, e aí eu mostro para você como finalizar esse trabalho.
Fiz aqui o meu tapete até na volta de número 30, mas as últimas voltas aqui eu sempre repeti, olha, penúltima e última volta, ou seja, uma volta fazendo alça com 7 correntes e na outra esses 3 bloquinhos aqui com 3 pontos altos, exatamente igual nós fizemos aqui, olha, os 3 pontos altos aqui, os 3 bloquinhos, depois alça com 7 correntes e na próxima novamente 3 bloquinhos, na outra alça com 7 correntes e depois 3 bloquinhos. Nesta volta, então, teríamos que fazer essa alça com 7 correntes para formar o canto, né? Mas eu não vou fazer, olha, nesse primeiro espaço de 2 correntes, vou fazer o bloquinho, o leque com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos normalmente. 2 correntes e 3 pontos altos. Completar aqui, olha. 3 pontos altos. Agora, no lugar de fazer essa alça aqui com 7 correntes que nós fizemos na penúltima volta, eu vou fazer somente 3 correntes, tá? Isso aqui para dar o espaço entre um leque e outro aqui no canto, para que eu fique numa posição bem legal para fazer o acabamento na próxima volta, tá? Essa aqui, então, ao invés da alça com 7, fiz somente 3. E vou fazer aqui, olha, 3 pontos altos no próximo espaço. 2 correntes e 3 pontos altos. E já vou seguir para a próxima lateral com leque dentro de leque normalmente, tá? Então fiz aqui os 2 leques no espaço, só que no canto, ao invés de fazer aqui uma alça com 7 correntes, eu fiz somente uma alça com 3 correntes, tá bom? Assim fica formando aqui o canto do tapete para que na próxima volta eu faça o acabamento. Resumindo, você pode fazer aí a quantidade de voltas que você quiser, sempre fazendo essa alça com 7 correntes. Quando for terminar o tapete, então você faça uma alça somente com 3 correntes, porque aí na próxima volta, no lugar desses 3 bloquinhos aqui com 3 pontos altos, nós faremos o acabamento. Aqui eu vou só continuar fazendo leque dentro de leque normalmente, tá? Não muda nada. Nessa fase final aqui do tapete, a única mudança realmente é no canto do tapete. Em uma volta tem a alça com 7 correntes e na outra tem o bloquinho com 3 pontos altos. E quando chega na penúltima volta não faço alça com 7, faço somente com 3. E aí na última volta já faremos o acabamento. Viu que fácil fazer esse acabamento aqui? Você pode inclusive adaptar para outro tipo de tapete de forma bem fácil também. Eu vou continuar fazendo o meu aqui e mostro para você como fazer a próxima volta para fazer o acabamento aqui no cantinho do tapete. Já estou chegando aqui no final da volta, vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. E aí eu tenho aqui então o tapete já no jeito para que eu faça somente o acabamento, que inclusive você pode fazer com outra cor, tá? Eu vou deixar aqui 3 sugestões de acabamento, mas independente da que você escolher aí, fica legal nesse tapete aqui. A primeira sugestão é feita com ponto picô. Eu vou seguir com ponto baixíssimo aqui normalmente, como começamos todas as outras voltas, e fazer ponto baixo dentro do espaço de 2 correntes aqui dentro do primeiro leque. Aqui dentro do leque eu vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou fazer mais 2 pontos altos. Agora vou fazer 3 correntes, olha. Volto no pé dessas 3 correntes aqui no alto do último ponto alto, pegando os 2 fios e prendo com ponto baixo para formar um ponto picô. Fica desse jeito. Em seguida vou fazer novamente 3 pontos altos no mesmo lugar. Veja que não fica muito diferente do que nós já fizemos, né, nas voltas anteriores, mas no lugar dessa alça aqui com 2 correntes, eu tenho um pontinho picô. Para passar de um leque para o outro, não tem corrente de espaço, segue do mesmo jeito que já estávamos fazendo. Tá, olha, 3 pontos altos. Pontinho picô formado por 3 correntes, volta no alto do último ponto alto, aqui, pegando os 2 fiozinhos e prende com ponto baixo para formar o pontinho picô. E depois completa o leque com mais 3 pontos altos. Esse aqui é o acabamento mais clássico, mais fácil também de fazer e combina também porque não muda muito o modelo desse tapete, tá? Vai continuar os leques, olha, só que com esses biquinhos aqui, olha. Já a segunda sugestão eu fiz ponto baixíssimo aqui, ponto baixo dentro do espaço de 2 correntes dentro do leque. Vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. E somente um ponto alto, olha. Tenho aqui então
2 pontos altos. Vou fazer agora 3 correntes para formar um ponto picô. Volto aqui no pé dessas 3 correntes, ou seja, no alto do último ponto alto, pegando os 2 fios, prendo com ponto baixo, formo o primeiro ponto picô. Faço novamente 3 correntes, volto no pé da primeira correntinha, olha, tem 2 fiozinhos no ponto baixo que eu prendi o ponto picô anterior, e prendo com ponto baixo. Tá vendo que tem um ponto baixo aqui que eu prendi esse último ponto picô, né? Olha, já tenho 2. Vou fazer mais 3 correntes, voltar novamente nesse ponto baixo que eu fiz o ponto picô anterior, pegar os 2 fios, assim, e vou prender com ponto baixo para formar o terceiro ponto picô. Tenho então aqui uma sequência com 3 pontos picô, olha, seguido. Enrolo o fio na agulha, agora dentro do leque novamente, eu vou fazer aqui 2 pontos altos para ficar igual o início desse acabamento, tá? Olha, comecei fazendo 2 pontos altos, e aí fiz 3 pontos picô seguidos, e depois fiz 2 pontos altos. O primeiro fica assim mesmo, porque nós vamos finalizar aqui, mas eu vou fazer o próximo, olha. Vou para o próximo leque sem fazer corrente de espaço e faço 2 pontos altos. Desse jeito. Agora eu faço a sequência com 3 pontos picôs. Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porque é uma repetição do que eu terminei de fazer, os 3 pontinhos picô, né, em sequência, sempre voltando no ponto baixo para fazer esse ponto picô. Olha, 3 correntinhas, sempre prendendo no ponto baixo anterior. E em seguida, 2 pontos altos dentro do leque novamente. A sequência vai ser sempre essa, tá? Independente de chegar no canto ou for no meio do tapete. E aí, olha, o desenho completinho do acabamento fica desse jeito aqui. Esse aqui fica certinho quando você completar a volta, tá? Mas ficam todos desse jeito aqui, olha. Eu já utilizei esse acabamento aqui em alguns tapetes meu, que tem o passo a passo lá no blog crochê.com.br. A terceira opção, olha, depois de finalizar com ponto baixíssimo, vou seguir do mesmo jeito com ponto baixíssimo em cima dos pontos baixos, fazer ponto baixo dentro do espaço de 2 correntes e vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Em seguida vou fazer aqui mais 2 pontos altos, a mesma sequência que nós fizemos para fazer os leques, né? Tenho aqui então uma sequência com 3 pontos altos, só que agora eu vou fazer 2 correntes, desse jeito, enrolo o fio na agulha, vou utilizar agora o último ponto alto como alça, pegando dentro dele, olha, eu vou fazer um ponto alto, enrolo o fio na agulha, novamente dentro do mesmo espaço, olha, entre o penúltimo e o último ponto alto, faço mais um ponto alto. Desse jeito aqui. Vou enrolar o fio na agulha sem corrente de espaço, volto agora dentro do leque e faço 3 pontos altos, olha, 1, 2, 3. E aí eu tenho esse ponto aqui fazendo o acabamento. Ele fica mais arredondado, não fica com aquela pontinha, né, do ponto picô. Vou para o próximo, olha, sem fazer corrente de espaço. Enrolo o fio na agulha, vou para o próximo espaço aqui dentro do próximo leque e vou fazer 3 pontos altos, 1, 2, 3, faço 2 correntes, enrolo o fio na agulha, entre o penúltimo e o último ponto, vou fazer 2 pontos altos, olha. 1, 2. Enrolo o fio na agulha, vou para a base de novo, dentro do leque, e faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Eu tenho esse acabamento que eu chamo de cogumelo, né, que são esses acabamentos assim arredondados, olha. Então eu tenho sequência com 3 pontos altos, aí fiz 2 correntinhas, voltei entre o segundo e o terceiro ponto, fiz 2 pontos altos, e depois volto de novo para dentro do leque e faço novamente 3 pontos altos. Eu vou seguir repetindo assim até chegar lá no canto, tá? No canto eu mostro para você que nós temos uma alça lá com 3 correntes, mas é super fácil fazer porque nós vamos fazer um cogumelo lá também. Olha, desse mesmo jeitinho, fiz um pouco mais rápido aqui para que você veja o resultado de 3 aqui prontos, tá? E aí quando chegar no canto eu mostro como que nós vamos contornar aqui para que o canto fique certinho também. Olha só, completando aqui o terceiro cogumelo desse aqui.
Olha, tem 2 inteirinhos aqui, olha, desse jeito aqui. Eu vou seguir fazendo até chegar no canto. Chegando aqui no canto, eu tenho a alça com 3 correntes, tá? Independente do modelo que você tenha escolhido, de qual dos 3 modelos de acabamento você tenha escolhido, a forma de fazer é exatamente igual, porque aqui você vai fazer um desses acabamentos, tá? Nessa alça com 3 correntes, então, eu vou fazer aqui 3 pontos altos, 1, 2, 3, 2 correntes, volto entre o segundo e o terceiro ponto e faço 2 pontos altos. E depois, novamente na alça com 3 correntes, eu faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Se você tiver escolhido o primeiro modelo, você vai fazer aqui um leque com ponto picô. O segundo modelo, 2 pontos altos, a sequência com 3 pontos picô e novamente 2 pontos altos. E esse aqui eu fiz um cogumelo desse normalmente aqui no canto, olha, para ficar bem na pontinha do tapete. Agora é super fácil, porque eu vou continuar fazendo normalmente nos leques seguintes, olha. 3 pontos altos, fazendo o mesmo acabamento, ou seja, quando chega no canto, a única diferença é que vamos fazer na alça de 3 correntes, tá? Mas passa direto, é só seguir dando volta aqui agora até completar o tapete inteiro. Eu vou seguir fazendo o meu, e aí mostro para você como fazer o acabamento com agulha de tapeceiro, para esse acabamento aqui não aparecer lá onde a gente começou, tá? Porque o primeiro leque lá, o primeiro cogumelo desse aqui, nós fizemos, começamos com 2 correntes, tá? Então aqui, olha, já tenho bem no cantinho do tapete, um leque aqui também, um cogumelo desse aqui formando o cantinho, tá? E assim eu vou continuar fazendo agora por toda a volta e mostro para você como finalizar. Já cheguei aqui no final da volta, olha, e se você não tem agulha de tapeceiro, é só finalizar com ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha das 2 que formam o primeiro ponto alto ali do primeiro cogumelo. E aí você alonga o fio, puxa ele para a parte de trás e faz o acabamento. Mas se você tem agulha de tapeceiro aqui, olha, quando chegar no último ponto, é só alongar o fio, cortar esse fio aqui para fazer o acabamento com a agulha de tapeceiro, que o resultado fica ainda melhor. Olha, tem aqui a ponta de fio, então vou colocar esse fio na agulha. Vou pular o ponto alto que é feito por 2 correntes, vou em cima do próximo ponto alto, pegando os 2 fios assim de trás para frente, ficam os 2 fios na parte de cima, né? Passo todo o fio aqui, passo então dentro do último ponto alto de cima para baixo, desse jeito. Agora passo na segunda correntinha, olha, saindo na parte de trás. Vou só ajustar esse ponto aqui agora, passando o fio todinho para a parte de trás, ajustar esse ponto aqui em cima, olha, que ele vai ficar exatamente igual todos os outros pontos e aí não fica diferente onde iniciamos e terminamos aqui o trabalho. Já na parte de trás eu vou só conduzir esse fio aqui até a base desse mesmo cogumelo aqui do primeiro, né, olha. Passar ele aqui nesse acúmulo de fio. Vou passar aqui até sobrar ali um fiozinho para não ficar aparecendo onde eu fiz o acabamento. Aqui eu posso dividir esse fio em 2, nós estamos trabalhando com fio número 6, então ficam 3 fiozinhos assim para cada lado, formando 2 perninhas. Tiro uma só da agulha e deixo uma para que eu passe em um fiozinho a mais aqui para dar sustentação para o nó, tá? Vou passar aqui no fiozinho da alça que está dentro do leque que nós utilizamos. Aqui é só você dar 2 ou 3 nó, o primeiro não aperta muito, agora os outros você pode apertar um pouco mais. Vou dar aqui o terceiro nó, cortar aqui as sobras, pode cortar bem certinho aí, que não fica aparecendo, tá? E aí eu tenho aqui o acabamento pronto, olha, nos cantos do tapete fica sempre desse jeito aqui. E nós temos aqui, olha, no centro do tapete mais uma ponta de fio, né? Olha, aquela ponta de fio inicial ainda está aqui no centro do tapete. Essa aqui eu vou fazer o acabamento do mesmo jeito. Eu vou só cortar uma pontinha do fio porque ela está difícil de colocar na agulha. Mas eu vou colocar aqui na agulha essa ponta de fio e fazer o acabamento do mesmo jeito, olha. Vou colocar aqui a pontinha de fio na agulha. Não vou dividir ainda em 2, tá? Vou só passar ele um pouco mais, olha.
temos aqui os bloquinhos iniciais, né? Eu vou passar sempre, olha, dando uma volta a mais aqui nesse fio, tá? Antes de abrir ele aqui, dividir para amarrar. Vou dar uma volta aqui completa, olha, no fio, sempre costurando de forma que ele não apareça lá na frente, pegando só aqui na parte de trás dos pontos. Mas como é da mesma cor, não tem muito, assim, não aparece tanto, mesmo se aparecer um pouquinho lá na frente, como é da mesma cor, ele não vai ficar aparecendo tanto. Mas é super fácil dar essa volta aqui completa, pegando só a parte de trás dos pontos, sem aparecer lá na frente, olha. Estou só costurando aqui no miolinho ainda, para dar uma volta completa. Falta pouco. Aqui, olha, eu já posso dividir o meu fio em dois, do mesmo jeito que nós fizemos lá com a outra ponta, né? Deixando 3 perninhas de fio para cada lado, formando 2 pernas de fio desse jeito. Tiro uma da agulha. E a que sobrou aqui na agulha eu vou passar mais uma vez aqui em um próximo fiozinho, olha. E retirar a agulha totalmente. Aqui eu posso amarrar, tá? 2 ou 3 nós. Também, como você viu, eu dei uma volta completa, assim, não tem perigo de escapar. Você pode lavar o seu tapete na máquina, inclusive, que não vai ficar soltando aqui o início. Sem contar que era um anel mágico, já tinha uma volta completa, eu fiz mais uma. Aqui é só cortar a sobra de fio e nós temos, então, o tapete prontinho. Nós estamos chegando aqui também no final de mais um passo a passo. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha feito o seu tapete. Se você fez, compartilhe nas redes sociais. Diga que aprendeu aqui no canal, que eu vou ficar bem feliz. Um forte abraço e até o próximo passo a passo.